O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a cidade da minha infância e juventude, não existe mais. O Rio de Janeiro se transformou num grande cadeião. Lamentavelmente, o Rio de Janeiro, os seus últimos governadores estão respondendo ao processo, o que é lamentável. Mas esse processo político no Rio de Janeiro dá para explicar. O Rio foi capital da República, antes foi a metrópole do Império. O Rio foi estado da Guanabara. O Rio voltou a ser estado do Rio de Janeiro. O Rio se fundiu entre cariocas e fluminenses. Ou seja, me parece que o Rio de Janeiro não tem uma identidade política, não tem uma unidade política, porque sofreu tantas transformações nesse período que é difícil você imaginar uma tradição política naquele estado. O que tinha lá era o Lacerda, o Getúlio, e só acabou o Rio de Janeiro. Não nasceu nenhum líder realmente que representasse a política do Rio de Janeiro. Um outro fato também que destruiu a política no Rio de Janeiro foi a questão da mudança da capital para Brasília. 1.200.000 pessoas saíram do Rio de Janeiro e foram para Brasília. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro teve um baque terrível, social e economicamente, porque as pessoas de alta renda foram para Brasília. Aliás, Brasília, um parênteses, Brasília é a cidade que tem o maior PIB brasileiro. Não tem uma indústria, não tem um comércio, quer dizer, é inacreditável, é salário. Então dá para a gente imaginar o que foi o impacto da saída da transferência do governo para Brasília. E criou-se um vazio na cidade do Rio de Janeiro. Esse vazio foi ocupado pelo jogo do bicho, que já existia naquela época, a invenção do Barão de Drummond, que criou um jogo para salvar o Jardim Zoológico. E daí, o crime, que era naquela época, era um crime até, era uma contravenção, né? Era até folclórico, era uma coisa aceita pelo Rio de Janeiro, pelos governadores, e os bicheiros tinham uma influência brutal. O Carnaval do Rio de Janeiro, esse maior espetáculo da Terra, o que é? Foi o carnaval começado pelos bicheiros, ou seja, financiado pelos bicheiros. As diversas mudanças políticas que o Rio de Janeiro teve e os governadores que nunca representaram bem o Estado fizeram com que o narcotráfico assumisse, expandisse seus negócios no Rio de Janeiro. Consta que Brizola fez um pacto com o crime no Rio de Janeiro, porque o Estado não tinha condições de exercer pressão sobre os traficantes. Então, explica-se no Rio de Janeiro, é um estado que não tem ordem, é um estado que não tem lei, é um estado em que as pessoas não obedecem a ninguém, é um estado que vive do carnaval, vive da alegria, acha que tudo é fácil, tudo é possível, e a corrupção desenfreada, né? Um espírito de, talvez ainda a gente possa dizer, né, de metrópole, de coroa, de vassalos, de influência, tráfico de influência. Ou seja, coisas que era de um rio que ficou para trás, mas de um rio que não evoluiu. Um rio que não conseguiu montar indústria, um rio que fundiu uma cidade urbana, turística, com um interior, né, provinciano, que é o estado do Rio de Janeiro, e um estado que não tinha outras operações financeiras para sustentar o estado, a não ser a Petrobras e talvez a Angra dos Reis, que até hoje não foi concluída, né, que pudesse dar um incentivo ao estado do Rio de Janeiro. Então, a indústria naval, que por 3 vezes o Brasil tentou construir uma indústria naval no Brasil e não deu certo. Enfim, o Rio não tem receita, depende da Petrobras. As empresas, os diretores
os representantes maiores de empresas do Rio de Janeiro, que tinham sede no Rio de Janeiro, vieram todos para São Paulo. Então o Rio de Janeiro ficou um local, um território a Deus dará. E a cidade que era maravilhosa, ficou essa cidade tenebrosa. Show.